pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo eu trago a segunda parte da correção da segunda avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo com os colegas e vamos para a correção. Então, vamos para a questão 13, dando prosseguimento à correção da avaliação trimestral, a segunda avaliação trimestral 2021. A questão ela pede para a gente observar a expressão numérica representada no quadro abaixo. Então, a gente quer saber o resultado. A gente vai resolver isso aqui obedecendo aí a ordem correta de resolução. Vamos começar dentro do parêntese, né? Então, eu vou ter aqui, olha, 2 que multiplica 16 menos 6 vai dar 10. Tem que ser elevado ao quadrado. Mais, aqui 2 mais 5 elevado a zero, o resultado vai ser 1, porque todo número elevado a zero é 1. Mas vamos somar, olha, eu vou ter 7, 2 mais 5 vai dar 7 elevado a zero, mais 8 vezes, vou resolver o parêntese, olha, 4 mais 6 dá 10. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 100, né? Deixa eu colocar direitinho aqui. Então, 2 vezes 100, que é o 10 ao quadrado, mais 1, que é o 7 elevado a zero, mais 80, que é 8 vezes 10. Então, 2 vezes 100 aqui, ó, é dar 200, mais 81, né? Posso somar 80 com 1. Então, 281 é a nossa resposta correta. Gabarito da questão 13 é a letra B. Número 14. Júlia e Cauã estudam em uma mesma universidade. Após um dia de aula, o Cauã saiu do prédio da Faculdade de Administração e caminhou até o prédio da Faculdade de Enfermagem, em linha reta, a fim de encontrar a Júlia para que caminhassem juntos até o ponto de ônibus. O desenho abaixo ele apresenta as distâncias em linha reta do ponto de ônibus até essas duas faculdades e o trajeto feito pelo Cauã até encontrar a Júlia. Então, tá aqui, ó. Então, o Cauã tá aqui na faculdade de administração, ele faz esse trajeto aqui para chegar até a faculdade de enfermagem e a partir daqui acompanhar a Júlia até o ponto de ônibus. E nós também temos a distância do ponto de ônibus até a faculdade de administração. Esse trajeto aqui está formando um triângulo retângulo, né? Quer saber quantos metros o Cauã percorreu no mínimo para encontrar a Júlia lá na faculdade de enfermagem? Então, eu quero saber essa distância x aqui que ele percorreu. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Eu posso dizer que x ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Então, a gente tem aqui que o nosso x, né, a distância que o Cauã vai andar, ele representa a hipotenusa e as distâncias entre as faculdades e o ponto de ônibus são os nossos catetos. Então, eu tenho aqui o 120 ao quadrado, vai dar 14.400, mais 160, que é ao quadrado, olha. Aqui vai dar, deixa eu colocar direitinho aqui, então, mais 25.600. Somando esses dois valores aqui, a gente vai ter 40.000. Então, o x vai ser a raiz desses 40.000. Então, a distância aí que ele vai andar para chegar na Júlia, né, lá na faculdade de enfermagem, vai ser 200 metros, letra C, gabarito correto. 15. Observe os pontos L, M, N e O na reta numérica abaixo, na qual os segmentos marcados estão igualmente espaçados. A gente tem aqui uma reta numérica e esses pontos aí demarcados. Nessa reta, o número irracional raiz cúbica de 40 está melhor representado pelo ponto. Bom, se a gente usar o auxílio de uma calculadora, a gente vai perceber que a raiz cúbica de 40 vai ser algo em torno de 3,419 e reticências, né? Um número irracional. Se eu não tenho uma calculadora para fazer essa observação, eu posso analisar o seguinte, olha, algumas raízes cúbicas que eu conheço. Então, a raiz cúbica aí vai ser menor que a de 40 que a gente conhece, vai ser a raiz cúbica de 27. Isso dá 3, né? Então, eu sei que a raiz cúbica de 40 precisa ser um número maior que 3. Outra raiz cúbica que a gente vai conhecer aí, olha, vai ser a raiz cúbica de 64. Que a gente fatorando 64 aqui, a gente vai achar
que a raiz cúbica dele é 4. Ou seja, a raiz cúbica de 40, ela tem que ser maior que 3, porque o 40 aqui é maior que o 27, mas ela tem que ser menor que 4, né? Porque a raiz cúbica de 40 vai ter que ser menor que a raiz cúbica de 64. Então, a gente vê que a raiz cúbica de 40, ela tem que ser o número que está entre 3 e 4. E o ponto aqui, olha, que melhor representa, que está entre 3 e 4 é o L. Então, a letra A é o nosso gabarito correto. Então, aí são as duas formas de analisar, né? A gente não, provavelmente aí numa prova você não tem uma calculadora aí para fazer essa operação, então a gente pode analisar desta forma, ok? Questão número 16. Em uma fábrica de alimentos, os pacotes de arroz são diariamente separados em lotes. Cada lote tem sempre a mesma quantidade de pacotes e cada pacote tem a mesma quantidade de arroz. Para empacotar o arroz, são utilizadas simultaneamente 6 máquinas, as quais apresentam o mesmo desempenho e gastam exatamente 300 minutos para embalar a quantidade de pacotes de um lote. Certo dia, 2 dessas máquinas apresentaram defeito e não foram utilizadas em nenhum momento desse dia. Nesse dia, as máquinas para empacotar o arroz em funcionamento nessa fábrica gastaram quantos minutos para embalar os pacotes de arroz de um lote? Então, o que nós temos é o seguinte: 6 máquinas, né, que nós temos aí trabalhando nessa fábrica, elas vão gastar 300 minutos para ensacar a quantidade de arroz de um lote. Num dia aí, 2 estavam com defeito, elas não foram utilizadas. Então, nesse determinado dia, apenas 4 máquinas foram utilizadas. E eu quero saber quantos minutos elas gastaram para fazer o mesmo trabalho aí que as 6 máquinas gastariam 300 minutos. Nós temos aqui, então, grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se eu diminuo a quantidade de máquinas que vão trabalhar nas mesmas condições, eu automaticamente tenho que aumentar a quantidade de horas, né? Então, menos máquina trabalhando, nós vamos ter mais tempo gasto. Então, grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui a gente teria que inverter essa proporção, né? Tornar ela aí direta. Então, a gente teria x, 6 está para 4, assim como 300. Aliás, assim como x está para 300, a gente inverteria isso aqui. Mas quando eu tenho funções aí, grandezas inversas, eu costumo fazer o seguinte: ao invés de multiplicar cruzado, que é o que a gente faz aí nas grandezas diretas, eu já multiplico aqui linha reta. Então, eu tenho que 4 vezes x tem que ser igual a 6 vezes 300, que é o que nós teremos aqui, né? Olha, quando eu inverto aqui as grandezas, eu teria exatamente isso. Olha, 4 vezes x igual a 6 vezes 300. Eu só costumo fazer direto quando as grandezas são inversas para não ter esse trabalho aqui, mas na frigir dos ovos aí não faz diferença. Então, nós vamos ter que 4x vai ser igual a 1.800, multiplicando 6 por 300. O x vai ser igual a esses 1.800 dividido por 4. Então, o tempo que as 4 máquinas aí vão gastar é de 450 minutos. O gabarito correto da questão é a letra D. Vamos para a próxima. Questão número 17. Luana foi uma distribuidora de alimentos e comprou um pacote de bombons. Esses bombons tinham formato e tamanho idênticos, sendo ao todo 15 de coco, 20 de caramelo, 25 de amendoim e 40 de morango. Ela retirou sucessiva e aleatoriamente 2 bombons desse pacote para comer. Qual que é a probabilidade de o primeiro bombom retirado ser morango e o segundo ser de caramelo? Então, ela tem um total de 100 bombons, né? Então, esse aqui é o total, somando aí tudo que ela buscou, todos esses sabores, né? 15 de coco, 20 de caramelo, 25 de amendoim, 40 de morango. Ela faz 2 retiradas. A primeira retirada, ela quer que seja um bombom de morango. Então, como nós temos 40 bombons de morango, a chance da primeira retirada sair morango é de 40 sobre 100. A segunda retirada teria que ser caramelo. Nós temos aí 20 bombons de caramelo, então a segunda retirada,
a possibilidade de 20 sobre 100. Eu quero que aconteça uma coisa e a outra. Então, nós vamos aqui multiplicar as possibilidades. Então, é a possibilidade da primeira retirada ser morango, que é 40 sobre 100, e de que a segunda seja de 20. Ah, aqui tem um equívoco, pessoal, perdão. A segunda opção dela é de 20 sobre 99, porque ela já retirou um bombom aqui na primeira, né? Então, se ela já retirou um, sobra 99 bombons e não 100. Perdão aí pelo equívoco. Então, primeira retirada, para sair morango, 40 em 100. Segunda retirada, para sair caramelo, 20 possibilidades, porque ela não tirou caramelo ainda, ela tirou foi morango, em 99, porque já diminuiu aí uma quantidade, diminuiu um bombom. Como nós temos I, a gente vai multiplicar os valores. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter 800 sobre 9.900. Então, nosso gabarito correto aí da questão é a letra C. A número 18. Um aluno representou a função trigonométrica f de x igual a 2 vezes o seno de x, definida no intervalo de 0 a 2π em um plano cartesiano, e quer saber qual desses gráficos aí melhor representam essa função. A gente tem que esse 2 aqui ele vai alterar a amplitude, né? E a gente vai ter uma função que vai no intervalo de 2 a menos 2. A gente tem a letra A aqui, ó. Vamos conferir lá no GeoGebra. Então, estou aqui no GeoGebra, vou digitar a nossa função f de x. Ela vai ser a função 2 seno de x. Olha a função aqui, ó. Aí ela demonstrada aqui para vocês. Ó. Ela vai do 2 ao menos 2 e a gente vê ela com alteração na amplitude, né? Se eu fosse olhar aqui a função, só a função seno de x, olha, vamos ver se dá para ver a diferença aqui. Então, a função seno de x. Olha a diferença, ela está em vermelho, né? Ó. Então, olha a diferença dela. Então, a gente tem um aumento aqui na amplitude, ele está indo aqui de 2 a menos 2. Então, a verde é o gráfico da função que nós estamos procurando. Então, nosso gabarito correto aqui, letra A. Vamos marcar aqui a letra A na questão número 18. Vamos adiante. Questão número 19. Rafael, Saulo e Tiago utilizarão os números sorteados no lançamento de um dado para definir a ordem em que começarão uma brincadeira. Decidiram que cada um lançará 2 vezes o mesmo dado e começará a brincadeira aquele que obtiver a maior soma dos 2 dados. No primeiro lançamento, Rafael obteve 5, Saulo 4, Tiago 3. No segundo lançamento, o Saulo obteve 2, Tiago 4 e Rafael ainda lançará o dado. Qual é a probabilidade do Rafael começar a brincadeira? Então, o que a gente percebe aqui é o seguinte, pessoal. O Rafael, ele tem um primeiro lançamento que ele tirou 5 e um segundo lançamento onde ele vai ter um resultado X aí que nós não sabemos ainda qual é, porque ele ainda não lançou. O Saulo, ele obteve 6, né? Foram 4 mais 2 nos 2 lançamentos dele. E o Tiago, 3 e 4. Então, o Tiago, ele obteve 7. Qual que é a probabilidade do Rafael ganhar a brincadeira? Para o Rafael ganhar a brincadeira, ele precisa ter uma nota maior que 8. Então, quais que são os valores possíveis para x aí, ó? Ele pode tirar 3. Se ele tirar 3 aqui no valor de x, ele ganha a brincadeira, né? Então, se o segundo lançamento dele for 3, ele vai ter aí 3 mais 5, 8, ele ganha a brincadeira. Se ele tirar 4, ele também ganha. Se ele tirar 5 ou se ele tirar 6, que são as possibilidades aí que ele tem, né? Então, ele tem 4 chances aí, ó, de ganhar essa brincadeira. 4 chances em quanto? Em 6, né? Porque o dado, ele também pode tirar 1, ele pode tirar 2. Se ele tirar 1 e 2, ele perde. Então, das 6 possibilidades aí do lançamento, 4 são favoráveis a ele. Então, a probabilidade de que ele ganhe esse jogo é 4 em 6. A alternativa correta aí da nossa questão é a letra D. Então, 4 sobre 6. Vamos para a próxima questão, número 20. Ela diz que em um processo seletivo, cada candidato escolheu o número 1 a 7 para a realização de uma dinâmica em grupo.
Os 19 primeiros candidatos escolheram os números 5, 1, 5, 5, 7, 2, 5, 1, 5, 6, 5, 4, 5, 2, 4, 3, 6, 3, 4 e 5, nessa ordem. A Felícia foi a 20ª e a última candidata. Ela escolheu o número que corresponde à moda dos números escolhidos pelos demais. Qual foi o número escolhido? A moda é o valor que mais repete, né? A gente vê que o 5 aqui ele vai ser a moda. Ele aparece 8 vezes. É o número que mais se repete. Então, o gabarito da questão é a letra C. O número escolhido pela Felícia, que é a moda, foi o 5. Questão número 21. Lucas vai participar de um sorteio para o qual serão utilizadas 2 urnas contendo 6 bolas numeradas de 1 a 6. Lucas vai retirar simultaneamente uma bola de cada uma dessas urnas. Qual é a probabilidade do Lucas tirar 2 bolas cuja soma dos valores seja menor ou igual a 4? Então, as possibilidades, aí, o total de resultados possíveis, né, é 6 vezes 6. Então, são 36 resultados possíveis, já que eu tenho 2 urnas, cada uma contendo 6 bolas. Esses aqui são os resultados, né, possíveis para que seja cumprido aí o que foi pedido, né? Para que a soma das 2 bolas aí que o Lucas tire seja menor ou igual a 4. Então, ele pode tirar 1 na primeira urna e 1 na segunda, 1 na primeira e 2 na segunda, 1 na primeira urna e 3 na segunda urna, ou ele pode tirar 2 na primeira urna e 1 na segunda, 2 na primeira e 2 na segunda, 3 na primeira e 1 na segunda. Então, nesses casos aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, ou seja, 6 em 36. Portanto, letra E é o gabarito correto da questão número 21. A questão número 22, ela diz que em um determinado feriado, o Augusto resolveu visitar a mãe de bicicleta. Ele partiu do repouso da sua casa com destino à casa da mãe. Nos primeiros 10 minutos, ele aumentou a velocidade da bicicleta de forma linear até atingir 20 km por hora. Então, ele sai ali do repouso, do zero, ele vai aumentando a sua velocidade até chegar aos 20 km por hora, né? Ele mantém essa velocidade constante nos 15 minutos seguintes. Então, para mais 15 minutos, ele mantém essa velocidade constante. Então, ele gastou 10 minutos para chegar a essa velocidade de 20, mais 15 minutos, então até aqui, ó, até os 25 minutos, ele manteve a velocidade de 20 km por hora. Aí, passados esses 25 minutos, né, onde ele aumentou a velocidade até 20 nos primeiros 10 minutos e com mais 15 ele manteve constante, devido às condições da estrada, ele começou a diminuir a velocidade também de forma linear até concluir o seu trajeto e chegar à casa da mãe. Ele gastou o tempo de 45 minutos. Então, a partir daqui, ó, ele vai diminuindo a velocidade até chegar na casa da mãe. E aqui ele percorreu, né, para fazer todo esse trajeto, foram 45 minutos. Então, pede o gráfico que melhor representa essa situação. Então, a gente vê que a letra B é a alternativa correta. Então, ele sai do repouso e aí, com 10 minutos, ele atinge a velocidade de 20 km por hora. Ele mantém por 15 minutos essa velocidade. E a partir daqui, né, a partir dos 25 minutos totais, ele vai diminuindo até chegar à casa da mãe e fez aí 45 minutos, né, para fazer todo esse percurso. Você vê que a letra A não pode ser porque ele parte aqui dos 20 km por hora, a gente vê que ele parte do repouso, né, no problema, então não poderia ser a letra A. A letra C também não poderia, ó, embora ele parta do repouso e gaste 10 minutos para chegar aos 20 km, ele não mantém essa velocidade constante em momento algum. Então, aqui ele, chegando nos 20 km, ele já começaria a diminuir. Então, também não serve, porque ele tem um momento aí da velocidade constante. A letra B também não é, porque embora ele saia do repouso, gaste 10 minutos para chegar nos 20 km por hora, ele fica somente 5 minutos na velocidade constante, a gente viu que são 15, então também não pode ser a letra D, e também não pode ser a letra E, porque ela não parte do repouso, né? Ela partiria aqui dos 20 km por hora. Então, a resposta correta aí para a nossa questão número 22, fechando aí a nossa correção,
da segunda avaliação trimestral do terceiro ano é a letra B. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Bons estudos, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço.